Olá, meus amores, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei o horário que vocês estão assistindo esse vídeo. Bom, nós temos agora a correção da lista, será feita agora a correção da listinha de exercícios preparatória para a prova, para P2 do primeiro bimestre, tá? A entrega da lista eu coloquei data dia 30 e a prova dia 31. Ah, Pro, mas se não vale ponto, por que a gente não pode entregar no dia da prova? Porque senão muita gente não faria. E é importante que vocês tentem fazer sozinhos primeiro. Quando eu estou fazendo exercício é uma coisa. Quando vocês tentam fazer sozinhos é outra, completamente diferente. Muita gente fala, quando você faz eu entendo, fica fácil. O problema é quando eu vou fazer sozinho. Então é isso que vocês têm que tentar, fazer sozinhos primeiro para ver se a parte do sozinho tá garantida. Porque se comigo consegue, mas sozinho não, quer dizer que não tá entendendo tudo. Por isso a importância de fazer tarefa de casa, listas de exercícios e tudo mais, tá? Bom, nossa matéria da prova, deixa eu anotar aqui no comecinho mesmo, nós tínhamos colocado 3 conteúdos principais, tá bom? Potenciação e suas propriedades. Nós tínhamos colocado também notação científica, que entra bem parecido com a parte de potenciação, por conta da base 10 elevado a alguma coisa, né? Então, notação científica. E radiciação e suas propriedades também. Bom, pessoal, o conteúdo era esse, é simples, eram coisas que você já... Quem não tinha visto ainda já deveria ter visto, quem não lembra, não prestou atenção, é uma coisa muito importante, tá? Para vocês vão usar durante o ensino médio inteiro, então vocês precisam saber essas coisas já de cabeça, olhou sabe? Bom, eu vou pedir de novo, igual eu pedi no vídeo passado, na lista passada, eu vou pedir agora, para vocês seguirem a orientação. Toda lista é o mesmo processo. Pausa o vídeo, tenta fazer sozinho, depois dá play e vê se acertou, tá? São vídeos curtos, a gente tá vendo agora, esse vídeo não vai ser muito longo, por mais que seja, mas tem até a G, mas são coisas rápidas, são as propriedades que a gente já viu, tá? Aqui na listinha, eu peço para vocês muita atenção ao enunciado, tá bom? Enunciado me diz o que eu tenho que fazer. Então, aqui, ó, exercício 1. Então, você pausa agora, tenta fazer, dá play assim que terminar para ver. Isso em cada exercício, tá, gente? Bom, no exercício 1, ele fala assim pra gente, ó. Utilize as propriedades da potenciação e reduza para uma única potência. Eu tive um pequeno errinho aqui, ó, nessa letra D. Eu avisei vocês em sala de aula, né? Que eu errei na digitação. Era para ter colocado os dois de base 2 e aqui sem querer eu pus a base 3. Eu vou resolver com base 3 mesmo, tá? Não vai dar para juntar para uma única potência, aqui que tá meu erro. Mas eu vou resolver até onde der, tudo bem? E aliás, tá bem parecida com a C também, então tá valendo. Pequenos, uma atenção que eu peço aqui para vocês é no enunciado, tá? O enunciado é o nosso guia. Ele vai falar o que você tem que fazer, passo a passo, blá blá blá. Então aqui, ó, usa as propriedades. Não posso resolver 5 ao quadrado, depois 5 elevado a 6? Não, porque isso não é usar a propriedade. O enunciado tá mandando, ele manda, a gente obedece, tá? Então aqui, ó, e reduza para uma única potência. Preciso resolver a potência final, Pro? Não, ele quer uma única potência. Quando você chegar nisso, você para, beleza? Então vamos lá. Primeiro, letra A. Aqui, pessoal, nós temos a multiplicação, ó, pontinho de vezes aqui, ó, uma multiplicação de potências de mesma base. E isso só vale quando as bases são iguais. Mesma base, multiplicação, o que a gente faz? O que a propriedade nos diz? E essa propriedade a gente repetiu em sala de aula para tentar gravar. Copio, quando eu tenho multiplicação de potências de mesma base, eu copio a base e somo os expoentes. Então, aqui, ó, meu 2 é um expoente, meu 6 é o outro expoente. Ó. Então, eu vou somar esses expoentes, o 2 como o 6. Pro, na hora da prova eu preciso colocar esse 2 mais 6? Não, se você sabe a propriedade, já poderia colocar direto. Quanto que é 2 mais 6? 8. Então, você já poderia vir direto para cá, tá? E por que você coloca, então, para confundir? Não, para cada pessoa pensa em um ritmo, pessoal. Tem gente que precisa da coisa mais detalhadinha,
E tem gente que consegue pegar mais rápido. Então a gente vai para todos os gostos, tá? Ah, eu quero somar, posso? Pode. Quero ir direto pro resultado, posso? Pode, tá? Pro aceita as duas coisas. Um detalhe para minha fala, quando eu falei para resolver essa propriedade, a gente copia a base. Então, a minha base é igual, eu copio ela porque ela é igual. Se fossem bases diferentes, não tem como a gente fazer isso. Copia a base, tá, mas qual delas? Entendeu? Então, a propriedade só serve quando as bases são iguais. De baixo eu vou até fazer de uma cor diferente para não ficar muito embrulhado na mesma cor. Letra B. Letra B, mesma coisa, ó. Mesma base, multiplicação. Quando eu tenho multiplicação de potências de mesma base, eu copio a base e somo os meus expoentes. Cuidado, que quando eu tenho expoente negativo, eu tenho que prestar atenção. Quem é o meu primeiro expoente? É o 3. E o meu segundo expoente é o menos 5. Então, eu quero fazer 3 mais menos 5. A gente vai ter que fazer uma regrinha de sinal aqui, ó. 3. Esse mais com esse menos, ó, mais com menos dá menos. Então, vai ficar 3 menos 5 aqui em cima. Copio a base e resolvo. Quanto que é 3 menos 5? Eu tenho 3, mas estou devendo 5. Menos 2. Devo 2, tá? Ai, Pro, é tão idiota. Devo. Não precisa fazer se você consegue fazer direto, tá? É só para quem tem dificuldade em regrinha mesmo. Isso é uma coisa que ajuda bastante, porque a gente é treinado para não perder financeiramente. Então, a nossa cabeça ela entende mais fácil com dinheiro. Ok? Bom, vamos então para a letra C. A e a B era a mesma propriedade. Eu só chamei a atenção aqui para a diferença de sinal, tá? Então, cuidado com isso. Ah, Pro, você falou que somava os expoentes, você fez conta de menos. Eu fiz conta de menos porque um deles era negativo, e mais com menos dá menos, tá? Putz, Pro, ainda tô com dúvida, então me pega amanhã, antes da prova, me tira a dúvida que você tá bom? Não entra pra prova com dúvida. Se qualquer dúvida surgiu aí no meio do caminho, a gente tem que te sanar antes da hora da prova. Letra C. Aqui nós temos uma mistura de propriedades aqui, porque nós temos potência, potência de potência e multiplicação com potências. Aí a gente vai na nossa regrinha de resolução normal, por ordem de resolução. Quem que eu resolvo primeiro? Potência ou multiplicação? Potência. Então vamos para as propriedades aqui, ó. Potência de potência. Isso aqui é 3 ao quadrado, tudo isso elevado a 3. O 3 ao quadrado está elevado a 3. Quando eu tenho uma potência de potência, tô resolvendo esse aqui só, tá? Ó, só essa primeira partinha. A propriedade me diz que eu copio a base e multiplico os expoentes. Então, tem que fazer aqui, ó. 2 vezes 3. Quanto que dá 2 vezes 3? 6. Resolvi minha primeira potência. Ótimo. Copio vezes, que é esse aqui, ó. E vou resolver a outra potência, porque ainda tem uma para ser resolvida aqui, ó. Copio a base, potência de potência, multiplico os meus expoentes. Ó, vai ser menos 4 vezes o menos 2. Multiplicação e divisão tem regra de sinal. Aqui é uma multiplicação, então temos que fazer menos 4 vezes o menos 2. Menos com menos dá mais 4 vezes 2, 8. Pro, preciso pôr mais 8? Não, pode pôr só 8. Eu sei que ele é positivo se ele não tem nenhum sinal. O negativo eu sou obrigada a pôr, o mais não. Aí agora eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base. Copio a base e somo os meus expoentes aqui, ó. 6 mais 8, 14, ó. Cheguei. Esqueci até de comentar isso aqui, ó. Vou pegar meu marca-texto. Na A, cheguei em uma única potência, que era o que ele queria aqui, parei. Na B, cheguei numa única potência, parei. Letra C, cheguei numa única potência, parei, tá? Eu tenho que fazer o que o enunciado me pede. A D, que foi o meu pequeno errinho, tá, gente? Eu pus bases diferentes, e aí não vai dar pra juntar em uma única potência, e aí tá o erro, tá? Mas resolve até onde dá. Aqui, ó, o primeiro.
Potência, sempre entre potência e multiplicação, a gente faz potência de potência primeiro. Potência de potência. Copio a base e multiplico os expoentes. 2 vezes 3? 6. Copio o sinal de vezes aqui no meio. E faço a outra potência de potência. Ó. Copio a base, que é o 3. E multiplico os expoentes. Menos 4 vezes o menos 2. Menos com menos dá mais. 4 vezes 2, 8. Eu faço Ctrl+C, Ctrl+V para eu ir arrumando. Eu acho que eu esqueci aqui, me deu um branco, abandonei. Eu comecei a mudar com o 2 e esqueci. Gente, e aí aqui dá o erro, porque esse aqui não tem como deixar em uma única potência, tá? Porque eu tenho bases diferentes. Então, o único que tá errado aqui, e é por minha causa, é esse aqui, que ele para aqui, ok? Vamos na E. Gente, essa barrinha aqui, ó, essa aqui, representa uma divisão. Divisão de potências de mesma base. Ó, em cima é 6 elevado a 9, embaixo é 6 elevado a 4. A base dos dois é 6. Ah, Pro, a divisão, olha aqui no cantinho superior direito. É a mesma coisa que se fosse isso aqui, ó, 6 elevado a 9 dividido por 6 elevado a 4, tá? A potência pode ser usada essa notação de 2 pontinhos com risquinho no meio, ou a forma de fração. Todas elas representam a divisão, tá? Eu gosto mais pessoalmente da forma de fração. Para resolver divisão de potência de mesma base, copiamos a base e subtraímos o expoente. É o primeiro menos o segundo, o de cima menos o de baixo. Não posso trocar essa ordem, tá? O de cima menos o de baixo. O expoente de cima menos o de baixo. Ou se tiver dessa forma aqui, ó, canto superior direito de novo, o primeiro menos o segundo. É na ordem, tá? E agora, posso fazer direto, Pro? De novo? Pode. A Pro só vai por aquele caminho ali para quem prefere. E 9 menos 4, aí nós temos um total de 5. E aí, de novo, cheguei, essa aqui não está errada, cheguei em uma única potência, que é o que o enunciado queria. Beleza? A letra... Opa! Troquei o marca-texto aqui, era a caneta, perdão. A letra F já tem aí de novo duas operaçõezinhas. Ela tem uma multiplicação e uma divisão. Qual que eu faço primeiro, Pro? A gente fala que a gente faz o que aparecer primeiro, a ordem que aparecer primeiro, tá? Você pode fazer o 7 ao quadrado vezes 7 elevado a 8 primeiro e depois dividir por 7 elevado a 7. Ou você pode pegar um deles e só um deles para dividir pelo 7 elevado a 7. Por exemplo, quero fazer a divisão primeiro. Então tá, faz essa divisão aqui, ó. O que der, você vai multiplicar por 7 ao quadrado. Eu aconselho, gente, eu não gosto de fazer assim, tá? Eu prefiro resolver a multiplicação primeiro e depois dividir, porque aí eu faço a subtração. Em cima, então vamos esquecer a parte de baixo por enquanto. Em cima, multiplicação de potência de mesma base. Copiamos a base e somamos o expoente. Ó, dessa vez vou fazer direto, tá? O expoente é 2 e o outro expoente é 8. Vou somar 2 mais 8, 10. A parte de baixo, eu vou só copiar. Não vou resolver ela ainda, tá? Pro, mas e se eu quiser já resolver? Não, gente, a gente nunca vai adiantar. Não vamos colocar o nosso... Quanto mais... Eu falo pra vocês, vocês sempre têm uma dificuldade de entender isso. Quanto mais direto a gente faz, maior a nossa chance de errar, tá? Agora bonitinho, nós temos aqui uma divisão. Vamos fazer a divisão. Divisão de potência de mesma base. E assim como a multiplicação, a divisão só serve quando a gente tem a mesma base. Essa propriedade, né? A gente copia a base e subtrai os expoentes. 10 menos 7, vou ter 10 elevado a 3. Pessoal, só um segundinho. Dá um pause aqui e já volto. Bom, voltei, pessoal. Então, chegamos na letra F aqui, então, em uma única potência, que era o que ele queria. Deixa eu vir aqui, só para pegar o marca-texto, ó. Cheguei na única potência, eu paro.
ok? E vamos agora para a nossa última do exercício 1. Aqui temos potência de potência, multiplicação de potência e divisão de potência, tudo. Na ordem, potência de potência vai primeiro. Então, a gente resolve aqui, ó. Copio a base, multiplico os expoentes. 5 vezes 4, 20. Vezes, e vou para a próxima potência de potência. 2 elevado a menos 4 elevado a menos 2. Copio a base, potência de potência multiplico. Menos 4 vezes o menos 2, menos com menos dá mais, 8. Dividido por 2 elevado a 7. Agora aqui nós temos aquilo que aconteceu na letra F, ó, multiplicação e divisão. Conselho, vai na multiplicação primeiro, tá? Multiplicação de potência de mesma base. Copiamos a base e somamos os nossos expoentes. 20 mais 8? 28. Agora eu já fiz direto. Dividido por 2 elevado a 7. E para finalizar a divisão. Divisão de potências de mesma base. Copiamos a base. Presta atenção que se for base diferente não dá para fazer, tá? Porque, ó, copio a base, tá? Qual? Se é diferente não tem como escolher, né? E subtrai os expoentes, ó. 28 menos 7, poderia fazer direto. 2 elevado a 21. Cheguei no que ele queria, na única potência, e eu paro. Ok? Então, tirando a D, que a Pro errou aqui na hora de colocar as bases, acredito que a Pro ainda não peguei. O que eu faço? Você vai lá no Google, digita exercícios de propriedade de potência com resolução, com resposta. Tenta fazer e confere a resposta. Ou, se quiser, faz e... É que talvez eu não consiga ver, mas... Tenta me mandar, mas não vai dar. É melhor pegar já com resposta, que vocês vão ver se tá certo ou não. Ou tem o Photomatch. O Photomatch é um aplicativo que serve, se bem que ele não vai reduzir, ele vai resolver tudo. É melhor pegar exercícios com resposta, ok? E aí a gente vai para o 2. O 2, para mim, ele é muito simples, porque ele só pede para você transformar para notação científica. Se a gente pegar o formato da notação científica que a gente fez em sala, a gente viu que é bem tranquilo de fazer. Notação científica é um número vezes 10 elevado a um número. Esse, vou até trocar aqui, não vou deixar número e número, tá? Vou deixar um espacinho aqui, ó. Vou colocar letras, vou colocar x, que representa um número, vezes 10 elevado a y. Que eles não são iguais. Normalmente são números diferentes, pode ser... normalmente são diferentes. Um número vezes 10 elevado a alguma coisa. Detalhe, esse x aqui, que é o nosso número, a gente tem que lembrar que ele tem que ser sempre maior ou igual a 1 e também tem que ser menor que 10, tá? Então, não pode ser, por exemplo, 11, não dá. E aí, a gente vai ter a nossa linda vírgula maravilhosa para nos ajudar com isso, tá? Então, aqui, ó, letra A, primeiro. Nós temos aqui 500 milhões. Como que eu transformo 500 milhões para notação científica? Então, eu olho, esquece os zeros. A não ser que o zero esteja no meio deles, tá? Tipo, 505. Não tinha como eu esquecer o zero, porque é o número 505. O zero tá lá no meio. Mas aqui o zero não interfere. Olha, quem é o nosso número inteiro sem o zero? 5. Vezes 10, que é o padrão, elevado a alguma coisa. Agora a gente vai ter que ver. Lembra da notação científica? São as andanças da nossa vírgula. Nossa vírgula que estava depois do último zero veio para cá, ó. E é só contar quantas casas ela andou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casinhas. Então, elevado a 8. Ai, Pro, então a quantidade de zeros. Não, não é, tá? É a quantidade de casas que a vírgula anda. Quando o nosso número aqui é um número inteiro, que ele é menor que 10, maior ou igual a 1, beleza, aí a gente pode acabar contando zero. Mas a gente não pode ficar com esse pensamento, tá? Tem aluno que gosta de colocar aqui, em vez de 5 inteiro, 5,0. Pode também, tá? 5 e 5,0 é a mesma coisa.
Eu não gosto tanto, mas é pessoal, vai ao gosto do freguês, tá? Vocês escolhem se vocês gostam ou não. Bom, vamos aqui para a letra B. E agora a letra B a gente tem um exemplo, que não é só contar zeros. Esquece os zerinhos todos, olha o número aqui, o número inteiro. Quem ele seria? O 75 vezes 10 elevado a alguma coisa. Só que aí a gente para e a gente vê aqui, ó, bate no erro, não pode ser número... o número tem que ser maior ou igual a 1 e tem que ser menor que 10. Não pode ser maior que 10, tem que ser menor, tá? Mas 75 é maior. Então, a gente usa a nossa linda vírgula para resolver esse problema. 75 era maior, mas 7,5 não é, tá? Aí a nossa vírgula, ó, é como se ela estivesse aqui agora. Então, eu vou ter que contar quantas casas ela pulou. Ela pulou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, porque ela pulou o 5 também, tá? Então, eu tenho 11 casinhas aqui. Então, não é só contar os zeros, porque eu só tenho 10 zeros. Mas como ela pula, além de todos os zeros, ela também pula os 5, ele conta. Então, eu tenho 11 casinhas puladas. Meu 10 vai ficar elevado a 11. Ok? Na letra C, mesmo processo. Olha meu número, esquece os zeros e olha aqui quem é. 412 vezes 10 elevado a alguma coisa. Antes de elevar, eu vou parar e olhar. 412 pode? Não, não pode. Então, vou ter que pôr uma vírgula de uma maneira... vou colocar aqui 41. Não, ainda é maior que 10. Então, a vírgula vem aqui, ó. 4,12. E conta quantas casinhas ela pulou. 1, 2, 3, 4, 5. 10 elevado a 5. Ok? Então, não é difícil. A gente só precisa ter atenção na hora de fazer. Não queira contar essas rápidas, essas casinhas decimais aí, tá? Bom, vamos para a letra D. E agora a letra D vai ficar um pouquinho diferente, tá? Se vocês olharem na A, B e C, são números grandes, ó. 500 milhões, 750 bilhões, 412 mil, são números grandes. Na letra D, E e F são números muito pequenininhos, 0,00007, quase nada, tá? Então, quando o número é muito grande, o expoente vai ficar positivo. Quando o número é muito pequeno, o expoente vai ficar negativo. A gente diz que quando a nossa vírgula anda para a esquerda, o expoente eleva. Quando a nossa vírgula anda para a direita, o expoente diminui. Diminui. Então, aqui, ó. Aqui a vírgula tá andando para a esquerda. Por isso que o expoente tá aumentando, tá ficando positivo. Aqui a nossa vírgula tá andando para frente. Para frente, no meu caso, eu quis dizer direita. Meu expoente vai ficar negativo. Ok? Só mais um minutinho que meu celular tá tocando. Bora, gente. E aí, vamos então para a letra D. Nós temos números muito pequenininhos, que a vírgula vai andar para a direita, então ela vai diminuir, nosso expoente vai diminuindo, ele vai ficando negativo, tá? Aqui nós então temos 0,00007. Mesmo processo do de cima. Olha aqui, esquece os zeros. Meu número inteiro é o 7. Vezes 10. 7, gente, é 7 inteiro. Então, a vírgula ela vai passar o 7. Ela passa o número inteiro. Então, conta quantas casas ela andou. 1, 2, 3, 4, 5. Ela pulou o 7 também. Então, vai ficar com 5. Só que como ela andou para a direita, negativo. Pensa, número é muito pequenininho, expoente negativo. Ok? Bora. Mesma coisa aqui na letra E. Olha o número. Esquece os zeros. Eu tenho o número 88 vezes 10 elevado a alguma coisa.
88 não pode, porque não pode ser maior que 10. Põe a vírgula aqui então. 8,8. E aí conta quantas casinhas a vírgula andou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ela andou 7, só que foi para a direita, número muito pequeno, negativo. E a última de notação científica. Esquece os zeros, copia o número ali, ó, inteiro. 75 vezes 10 elevado a alguma coisa. 75 não pode, porque é maior que 10. Então, bota a vírgula e vira 7,5. E aí você conta. Quantas casinhas a vírgula andou? 1, 2, 3, 4, porque ela passou o 7. Andou 4 para a direita. Negativo. Andou 4, que é um número muito pequeno. Então, já pega essa dica. Confere no final. Número é grande, expoente positivo. Número é pequeno, muito pequenininho, expoente negativo. Ok? Queria fazer mais. Mesma dica. Bota lá no Google. Transformando para notação científica. Resolvido. Com resposta. E aí você encontra mais para fazer, tá? E sempre temos a nossa apostila. Volta, refaz a que tinha lá sem olhar a resposta. E pede para só confere a resposta no final para ver se acertou, tá? Eu espero que vocês tenham pausado e tentado fazer antes, tá? Que eu esqueci de lembrar desse exercício. Mas no próximo aqui de novo. Ai, mas eu já fiz a lista. Faça de novo, vocês têm prova amanhã. Quanto mais você fizer, melhor é. 3. Aplique as propriedades de radiação e encontre o resultado. Aqui, suponho eu que seja um resultado numérico, tá? Então, ele quer que a gente resolva. Poderia a gente fazer 16 vezes 25 e encontrar a raiz disso? Poderia. Mas ele quer que eu aplique a propriedade. E uma propriedade que vai me ajudar demais me diz que se a multiplicação, e detalhe, presta atenção, falei em aula 500 mil vezes e chamei muita atenção para isso, só serve para multiplicação e para divisão. Se for multiplicação ou divisão, eu posso tanto juntar as raízes quanto separar. Então aqui, ó, raiz de 16 e raiz de 25. Não quero resolver multiplicação primeiro para depois encontrar o resultado. Eu quero resolver a raiz de 16, copio o sinal que está aqui no meio, ó, de vezes, e resolver a raiz de 25. Mais fácil assim, é muito mais fácil assim. Quem é a raiz de 16? 4. Vezes, quem é a raiz de 25? 5. E 4 vezes 5 vai dar 20. Ó, encontrei meu resultado de uma maneira muito mais rápida aplicando a propriedade de radiação. Beleza? Na B nós temos o contrário. Eu não sei a raiz de 12 e eu não sei a raiz quadrada, tá? Quando eu não tenho índice, eu sei que ela é quadrada. Eu não sei a raiz quadrada de 3. Mas a propriedade me diz que, da mesma maneira que eu fiz separado na A, eu posso pegar esses aqui que estão separados e juntar, ó. Cuidado, a operação que está aqui no meio é de vezes. Quando for vezes ou dividir, eu posso. E eu copio essa operação aqui dentro. Se é vezes, aqui dentro fica vezes. Se fosse divisão, aqui dentro ficaria divisão, tá? E aí eu consigo fazer 12 vezes 3. 12 vezes 3? 36. E 36 tem raiz quadrada. Que número que ele vezes ele mesmo dá 36? 6. Então, ó, super tranquilinho de fazer. Teve uma aluna que falou pra mim, Pro, então se tiver junto a raiz a gente separa? E se tiver separado a gente junta? Basicamente, se for mais fácil, a gente faz isso sim. Agora, por exemplo, se fosse raiz de 16 e raiz de 25, não compensaria juntar. Compensaria encontrar cada uma delas separada e depois multiplicar, tá? Então, a gente tem que ver de acordo com o exercício. A gente sabe que as propriedades, elas servem para auxiliar na resolução, tá? Pra gente ganhar tempo. Tempo é o que eu quero. Letra C. Diferente da A e da B, na letra C eu tenho uma raiz quarta, tá? O índice dela é 4. E aí, o que muda? A propriedade nada. Uma coisa que eu tenho que ter atenção. Quando eu for resolver aqui, na hora que
Eu não sei a raiz quarta de 32. Não tem um número que ele vezes ele, vezes ele, vezes ele. 4 vezes dê 32. E também não tem a raiz quarta de 2. Mas eu posso tentar juntar. Olha lá, propriedade. Tá separado, não dá para resolver separado? Tenta juntar. Só que na hora que eu for juntar ó, o 32 em cima e o 2 embaixo, eu não posso esquecer que a minha raiz original, tanto a de cima quanto a de baixo, eram raízes quartas. Então tem que ser raiz quarta aqui. E aí, raiz quarta de... Quanto que dá 32 dividido por 2? Dá 16. Aí eu vou parar e pensar. Tem algum número aqui? Ele vezes ele, vezes... Ó, canto superior direito. Ele vezes ele, vezes ele, vezes ele. 4 vezes dê 16? 2 vezes 2 dá 4. Vezes 2 dá 8. Vezes 2? 16, ó. É o 2. Então, a minha raiz quarta de 16 vai dar 2. Certo? Então, é gingar com a propriedade, gente. Tentar fazer de uma maneira que aquilo me ajude. Travei, provavelmente, então, você errou. Se você travou em algum momento, deve estar errado. Mesma coisa aqui, ó. Letra D, raiz quadrada de novo. Raiz quadrada de 27, raiz quadrada de 3. Detalhe, tá, gente? Se o índice da raiz for diferente, a gente não pode juntar. A gente só pode juntar quando for a mesma raiz. Então, aqui, ó. Raiz quadrada de 27 dividido por 3. Porque raiz quadrada de 27 não é exata nem a raiz de 3. Mas, se eu fizer essa divisão, ó. Quanto que dá 27 dividido por 3? Dá 9. Quem que é a raiz quadrada de 9? 3. Aí eu consigo resolver. Certo? Tem aluno que me perguntou em sala de aula, vocês sempre perguntam isso, se pode fazer direto. Até pode, tá? Eu não vou descontar ponto. Pra mim, quanto mais completo, melhor. Mas eu sei que vocês têm preguiça, então eu não vou descontar ponto, não. Mas você não pode já ir pro 3 direto, tá? Obrigatoriamente você tem que pôr a raiz de 9. Eu preciso ver qual conta que você fez. Senão eu vou achar que você colou, tá? Letra E. 81 não dá para dividir 49 por 49. Então, eu não consigo fazer a divisão lá dentro da raiz. Então, já que não dá para fazer junto, o que a gente faz? Quando tá junto e não dá, a gente separa. Raiz de 81 para cima e raiz de 49 para baixo. Aqui era uma raiz quadrada, a grandona. Então, na hora que eu for separar, é raiz quadrada, raiz quadrada. Se fosse raiz cúbica, na hora de separar, raiz cúbica, tá bom? Bonitos, quem que é a raiz quadrada de 81? 9, porque 9 vezes 9 que dá 81. Quem é a raiz quadrada de 49? Que número vezes ele mesmo dá 49? 7. E essa aqui é a minha resposta. Ah, mas deu uma fração. Oxi, fração é número, tanto quanto outro qualquer. Em nenhum momento o enunciado falou que tinha que ser um número inteiro. Então pode ser uma fração tranquilamente, tá? E agora eu quero dar uma pausa para falar com vocês sobre a letra F. Na letra F eu consigo resolver a raiz de 25. Ela tem maneiras diferentes de fazer. Eu vou fazer de duas maneiras diferentes. A primeira é sem resolver a raiz de 25, tá? Não quero resolver a raiz de 25 por enquanto. Eu vou preferir multiplicar. Eu vou fazer 25 vezes 8. Raiz de... Quanto que dá 25 vezes 8? Não sei, faz a conta. Não queira fazer uma coisa de cabeça, por uma multiplicaçãozinha tonta você vai errar. 8 vezes 5, 40. Deixa o 0, subo 4. 8 vezes 2, 16, mais 4, 20. Ó, deu 200. Dividido pela raiz de 2. E agora dá para juntar numa raizona só. 200 dividido por 2. Quanto que dá 200 dividido por 2? 100. E quem que é a raiz quadrada de 100? Que número vezes ele mesmo dá 100? 10. Teve um aluno, não menino, um aluno qualquer, pode ser um menino ou uma menina, não vem ao caso, que falou assim pra mim, eu resolvi, ó, vou copiar aqui, tá bom? Raiz de 25 vezes a raiz de 8 dividido pela raiz de 2. Eu resolvi a raiz de 25, deu 5, vezes raiz de 8 dividido por raiz de 2. E aí eu travei. Tá,
Se você travou, você tenta voltar e multiplicar em cima direto. Mas aqui tinha outra maneira de fazer. Lembra que eu posso dividir raiz com raiz? Ficaria 5 vezes. Quanto que dá 8 dividido por 2? 8 dividido por 2? 4. E eu tenho que deixar o 4 dentro da raiz, porque eu estou fazendo uma divisão de duas raízes. Ambas são raízes quadradas, então eu coloco a raiz quadrada aqui e resolvo a divisão, que dá 4. E aí a gente para e pensa. Quem que é a raiz quadrada de 4? 2. E 5 vezes 2 daria 10. Então, ó, outra maneira de chegar na mesma resposta, tá? Ambas eu aceitaria, estão perfeitas. Vai só da sua preferência mesmo. Eu, pessoalmente, gosto mais da primeira maneira. Ah, mas tem uma multiplicação. Mas aí a sua chance de se confundir, eu acho que é menor, tá? Espero que vocês tenham feito e acertado todas. Vamos para 4. A 4 eu pus uma em cada folha, em cada parte, tá, gente? Ó, A, B e C. Separadas, porque eu quero espaço. Ah, nem tanto, né? Ah, não precisava. Mas aqui, ó. 20 raiz de 2 menos 10 raiz de 2 mais 5 raiz de 2. Primeira coisa, para somar ou subtrair raízes, não é igual multiplicação, não pode ser qualquer tipo. As raízes têm que estar iguais. Ó. Então, raiz de 2, raiz de 2, raiz de 2. Tá igual? Tá. Posso somar, então. O que a gente vai somar? É como se fosse com letra, gente. É como se fosse 20x menos 10x mais 5x. Eu mexo com os números e no final a letra eu só copio, tá? Eu tinha 20 disso, tirei 10 disso mais 5 disso. Fiquei com tarará disso. Então, a parte da letra a gente normalmente não mexe. Normalmente a gente não mexe, a gente só copia, né? A raiz é a mesma coisa, a gente só copia. Então, quem que eu vou mexer? 20, o menos 10, cuidado com o sinal, tá? E o mais 5. Então, vamos lá, pensa comigo. Vou usar marca-texto, porque eu gosto. Tinha 20, raiz de 2. Tirei 10, raiz de 2. Depois eu coloquei 5, raiz de 2. Pensa que é um saquinho cheio de raiz de 2. Tá? Por isso que o número raiz de 2 não vai, a gente só vai copiar. Então, ó, tinha 20, tirei 10, fiquei com 10. Coloquei 5, fiquei com 15. Positivo, tá? Porque eu fiquei com. Com 15 o quê? Raiz de 2, tá? Ah, não é raiz de 6 porque é isso, mas não. A gente não mexe com o número, a gente só copia, literalmente, tá? Então, 15 raiz de 2 é a nossa respostinha aqui da 4, letra A. Já as outras... Tenho raízes iguais? Para só somar? Não, gente. Não tenho. Ah, então não dá? Dá. Se eu tenho raízes, tipo, raiz de 3, que é pequenininho, mas as outras são raízes grandes, provavelmente elas podem ser simplificadas, que a gente trabalhou muito com isso. Então, é tipo expressão. É tipo não, são expressões. A gente vai copiar. Ó. Vou copiar essa primeira. 2 raiz de 3 menos. Tá vendo essa raiz de 27? Eu vou colocar ela aqui no cantinho, ó. Raiz de 27 e vou simplificar ela. Como que a gente simplifica? Fatora, dividindo pelos primos do menor para o maior. Então, eu começo dividindo por 3. 27 dividido por 3 dá 9. 9 dá por 3. 9 dividido por 3 dá 3. E 3 também dá por 3. 3 dividido por 3 dá 1. Chegamos no 1, a fatoração acabou. Passa a barrinha aqui embaixo quando acabar. E aí você vai para aquele momento que você tem que ter atenção, porque você vai ver qual é o tipo de raiz. Nossa raiz aqui é raiz quadrada. É como se tivesse um 2zinho aqui no índice. Ó. Raiz quadrada significa que quando a gente for fazer o agrupamento, a gente vai juntar de 2 em 2. Então aqui, ó. Eu junto aqui, 2 em 2. E esse aqui ficou sozinho, significa que ele não vai sair da raiz. Tá? Escrevemos agora na forma de potência para ficar mais fácil. Então, aqui, ó, 3 vezes 3, eu posso colocar como 3 ao quadrado. Sempre quem tiver no grupinho vai ficar com uma potência. Vezes o 3 que ficou sozinho aqui fora. 3 ao quadrado vezes 3. No lugar do 27, eu vou colocar 3 ao quadrado vezes 3. A propriedade de potência diz que a gente pode separar isso aqui. Ah, mas eu quero fazer direto. Pode fazer. Eu já autorizei em sala, mas aqui eu tô fazendo completo para quem prefere, tá? O próximo eu faço direto.
Raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 3. Eu posso separar uma raiz para cada um deles. E aí, ó, primeira propriedade que a gente viu de radiciação. Quanto que é a raiz quadrada de 3 ao quadrado? Vou até mudar de cor aqui, ó. O expoente e a raiz se cancelam, porque eles têm o mesmo índice, e esse 3 sai da raiz. Raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3. Pensa, 3 ao quadrado é 9, raiz quadrada de 9 é 3. Como raiz e potência são operações inversas, a gente pode cancelar. E esse raiz de 3 aqui, pro? A gente só copia. Então, ó, a raiz quadrada de 27 deu 3, raiz de 3. Então, eu vou voltar aqui. Onde estava a raiz quadrada de 27, eu vou escrever ela, mas da forma simplificada. Então, ó, 3 raiz de 3. Eu copio tudo até chegar na minha raiz, ó. Entre os 5, sempre que tiver um número antes, gente, por favor, vocês erraram isso no trabalho. Alguns, não todos, alguns. Entre um número e uma raiz é como se tivesse uma multiplicação. Então, quem que eu vou ter que simplificar aqui? A raiz de 48. Então, eu copio tudo até chegar nela. Então, eu copio mais o 5 e o vezes. E aí, sim, eu vou pegar a minha raiz de 48. Vou até fazer de verde para ficar bem visível para vocês. Ó. Essa raiz de 48 e vou separar ela aqui, fatorar ela aqui, ó. Raiz de 48. Vamos fatorar. Dá para dividir por 2. 48 dividido por 2 dá 24. Esqueci de pedir para vocês pausarem e tentar fazer, mas aí vocês já tem que saber que cada exercício é esse combinado. 24 dá para dividir por 2, é par. 24 dividido por 2 dá 12. 12 também dá por 2. 12 dividido por 2 dá 6. 6 também dá por 2. 6 dividido por 2 dá 3. O 3 já não dá mais por 2, só dá por ele mesmo, que dá 1. Raiz quadrada faz grupinho de 2 em 2. E se for cúbica? 3 em 3. E se for quarta? De 4 em 4. O índice da raiz é o grupinho que você vai fazer. Então, aqui é de 2 em 2. Ó. O número só faz grupinho com ele mesmo, tá? Não posso fazer grupinho com 2 e 3, por exemplo. Juntei, porque senão eu não consigo formar potência, que é o que eu quero para cancelar a raiz. Juntei, então fiquei aqui com 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3. Esse aqui é a forma fatorada do 48. Se eu resolver 2 ao quadrado, dá 4. 2 ao quadrado dá 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 3, 48. Não me adianta em nada resolver, tá, gente? Porque eu vou voltar no número do começo. Então, agora, só vou mandar aqui para baixo, tá, gente? A raiz quadrada de 48 vai ficar a raiz quadrada de... Vou colocar 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3. Vou colocar o 48 aqui na forma fatorada, que é esse valor dentro da raiz. Dessa vez eu não vou separar, eu sei que vocês não gostam muito. Então eu já vou cancelar direto. Esse 2 cancelou o expoente, ele sai da raiz. Esse 2 cancelou o expoente, ele também sai da raiz. Esse 3 não cancelou o expoente, ele não tem expoente. Então ele fica aí, preso na raiz. E aí aqui, ó. Quem tá fora, se tiver uma multiplicação, porque saiu mais de um, vai ter multiplicação. Resolve se der. 2 vezes 2, 4, raiz de 3. Vou até colocar em verde ali para vocês verem o maior erro que pode ser cometido na prova, tá? 4 raiz de 3. Vou colocar ele aqui, ó. É a forma simplificada do 48. 4 raiz de 3. O que que eu fiz, pessoal? Por que que eu coloquei de verde? Para vocês ficarem bem visível para vocês, porque tem gente que esquece do 5. Aí só colocaria aqui, ó, o 4 raiz de 3. Por isso que eu falo, não deixa para colocar o 5 depois. Coloca ele antes de você simplificar. Porque depois de todo esse processo, vai sumir da sua cabeça o 5. Você vai esquecer dele. Então, copia ele antes, tá? Agora eu vou copiar todo mundo, porque tem uma multiplicação aqui que pode ser resolvida. 2 raiz de 3 menos 3 raiz de 3 mais... Aqui, ó. Dá para resolver? Resolve. 5 vezes 4, tá fora. Número com número eu posso fazer. 5 vezes 4, 20 raiz de 3. Agora a gente para e olha. Todas as nossas raízes são a mesma? Aqui são, então eu posso juntar todas essas. Tenho 20 e tenho 2, 22. Tiro 3, fico com 19
raiz de 3. A raiz eu sempre copio. Essa aqui é a resposta da nossa B. Ok? Espero que vocês tenham acertado, tá? E espero que vocês realmente tenham feito. Parado e seguido as orientações da Pro. Tudo que eu falo, gente, é pro bem de vocês mesmos, tá? Pra garantir que vocês entendam o negócio. Letra C. É uma expressão, só que tem uma coisa aqui, ó. Um número lá fora. Tudo bem que ele tem raiz, não tem problema. Tá multiplicando um parênteses. Se eu tenho um número multiplicando um parênteses, o que eu tenho que fazer é o chuveirinho, tá? Se fosse letra, chuveirinho. Se fosse só número e letra, chuveirinho. Tem uma coisa lá fora, multiplicando um parênteses que eu não posso somar, faz chuveirinho. Então, primeiro começamos o chuveirinho aqui, ó. Meu 3 raiz de 5, ele tem que multiplicar esse e ele tem que multiplicar esse. Então, vamos começar. 3 raiz de 5 vai multiplicar o 4 raiz de 20. Como que a gente multiplica? Número com número, raiz com raiz. Lembra que a Pro falava número com número, letra com letra? Mesma coisa, só que agora é número com número, raiz com raiz. Então, vamos. Número com número. 3 vezes 4, 12. A raiz eu só posso multiplicar se ela for a mesma, tá? Ambas são quadradas, então ok. Raiz quadrada de 5 vezes 20, 100. Fiz meu primeiro chuveirinho. Copio o sinal de mais aqui, porque não tem regra de sinal para fazer, porque é positivo, positivo, positivo. Vou para o meu segundo chuveirinho. Agora o meu 3 raiz de 5 vai multiplicar o 2 raiz de 5. Número com número, raiz com raiz. Número com número, 3 vezes 2, 6. Raiz com raiz. Raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 25. Ou raiz de 5 ao quadrado. Fica a sua escolha. Sempre põe um vezes entre o número e a raiz quando for resolver na próxima linha, tá? Ó, 12 vezes, porque tem um vezes entre eles. E eu sei a raiz de 100. Quem que é a raiz de 100? Que número que ele vezes ele mesmo dá 100? 10. Mais 6 vezes. Quem é a raiz de 25? Que número que ele vezes ele mesmo dá 25? 5. Por ordem de resolução de expressão de operações, entre vezes e mais, nós resolvemos as multiplicações primeiro. 12 vezes 10 dá 120 e 6 vezes 5 dá 30. E 120 mais 30, eu tenho um total de 150. Minha resposta da 4, letra C. Então, ó, gente, não é difícil. E vocês precisam saber disso, porque vocês vão usar muito no ensino médio, demais, assim. Todas as vezes que nós tivermos seno, cosseno, tangente, essas coisas aí, a gente vai usar muito raiz. Então, é muito importante que vocês saibam fazer conta com esses números, tá? O 5 é grande. O 5 é igual que a gente fez agora há pouco, de simplificar. Tá? Acho que a raiz de 27 eu já tinha até simplificado, mas vou fazer de novo. Sem problema nenhum. Vou colocar aqui, eu vou começar de trás para frente, tá? Para eu tentar usar todo o espaço. Raiz quadrada de 27. Começo dividindo por 3, que dá 9. Por 3, que dá 3. E por 3, que dá 1. Fazendo um pouquinho mais rápido que eu já fiz, tá? Raiz quadrada junto de 2 em 2. Fico com 3 ao quadrado vezes 3. Raiz, se você quiser, você pode até pôr aqui na frente, ó. Até gosto, se você fizer assim. Raiz quadrada da forma fatorada aqui, ó. De 3 ao quadrado vezes 3. Quem tem potência? Cancela e sai da raiz. Esse aqui que não tem, fica. Então aqui, ó. Nós temos a forma simplificada do 3, do raiz de 27. 72. Vamos mudar as cores. Vou fazer de verde agora. Peraí, gente, que tá acabando a bateria do meu notebook. Deixa eu parar. Prontinho. Vamos continuar aqui. Voltei para carregador. 72, então. Deixa eu ver se já tá verde. Cadê? Achei.
Raiz quadrada de 72. Vamos fatorar o 72. Divisão. Ah, Pro, não sou muito bom em divisão. Gente, vocês estão no 9º ano. Vocês têm que saber divisão, tá? Monta a conta de dividir. Então, vai ter muito na prova e vocês têm que saber. Não tem alternativa. Divisão, eu nem pus números muito grandes, tá? Mas divisão você tem que saber fazer. 72 dividido por 2. 36. 36 é par, ainda dá por 2, que dá 18. 18 dá pra gente dividir por 2, que dá 9. Nossa, eu troquei de lugar, parece que tá meio torto. Que dá 9. 9 dá pra dividir por 3, que dá 3. E 3 dá por 3, que dá 1. Cheguei no 1, acabou, passo a barra. E aí eu paro e analiso. É raiz quadrada. Dá pra juntar de 2 em 2. Ó. Esse 2 juntar com esse 2. Não tem outro 2 pra juntar com esse aqui. Então, deixo ele e vou juntar os 3 que podem ser juntadinhos aqui. Sempre coloca primeiro quem a gente conseguiu juntar, tá? Fica mais fácil. Então, 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, que é quem deu pra juntar. E o 2 que sobrou fica ali no final. Então, ó, vou escrever aqui. Raiz quadrada de 72 é a mesma coisa aqui. Raiz quadrada, vou pegar a forma fatorada e vou pôr aqui dentro da raiz. 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 2. Pro, quem tem potência acontece o quê? Cancela a potência e a base sai da raiz. Vezes, ó, porque é sempre vezes entre eles aqui, nunca vai mudar de sinal. Cancela a potência e o 3, que era a base, sai da raiz. Esse 2 não tinha potência, então ele fica. Só que aqui fora ficou uma multiplicaçãozinha aqui, ó, que dá para ser feita. Dá pra gente fazer 2 vezes 3. Quanto que é 2 vezes 3? 6. 6 raiz de 2. Essa é a forma simplificada da raiz de 72. Ok? Letra C. Vamos escolher uma outra cor para cá. Azul. Na letra C, nós queremos a raiz quarta de 64. Raiz quarta de 64. Vamos pegar o 64 e fatorar? Começamos dividindo por 2. 64 dividido por 2 dá 32. Para só um pouquinho de novo, gente. O celular tá tocando. Já volto. Voltei. Bom, 32 ainda é par. Enquanto for par, vamos por 2. 32 dividido por 2 dá 16. Ainda dá por 2, que vai dar 8, a divisão, por 2. Essa divisão vai dar 4. 4 dá para dividir por 2, que dá 2. E 2 por 2, que dá 1. Passo a barra. E aí a gente vai para aquele negócio. Agora nós temos uma raiz quarta. Preciso dele elevado a 4. Então, fazer grupinho de 4 em 4. Ó, aqui, ó. Vou pegar esses 4, 2 aqui, ó. Vai ficar 2 elevado a 4. Vezes, gente, ó. Quem sobrou, quem não dá pra gente pôr no expoente, a gente pode multiplicar. Na A e na B só tinha sobrado 1. Ó, na A só tinha sobrado aqui, cadê? O 3. Na B só sobrou esse 2. Aqui sobraram 2 números. Sempre que sobrar, a gente pode multiplicar ele para facilitar a nossa vida, porque senão eu vou ter que multiplicar depois, então a gente já multiplica já. Ó, 2 vezes 2 vai dar 4. Então, vou colocar aqui, ó, raiz. Nunca esquece de pôr o índice dela, ó. Raiz quarta de. Vamos escrever aqui, ó, a forma fatorada do 64. 2 elevado a 4 vezes o 4. Quem tem potência, cancela a potência e o 2 sai da raiz. Esse 4 não tem potência, não seria potência suficiente. Eu só posso cancelar quando o índice e a raiz são iguais. O índice e a potência são iguais. Então, eu vou copiar aqui, ó, raiz de 4. Mas não é raiz de 4, é raiz quarta de 4. A gente nunca pode esquecer. A raiz começou quarta, ela vai até o final aqui, raiz quarta. Então, a forma simplificada, 2 raiz quarta de 4.
Até porque se fosse raiz de 4 é 2, daria para resolver. É o raiz quarta de 4, que não é exato. Ok? E vamos aqui na nossa D, 54. Só que é cúbica agora. Vamos pegar o 54 e fatorar. Bora. É par, dá para dividir por 2, que dá 27. A gente fez tantos em sala, gente, já de divisões, que se vocês não tiverem com essa divisão gravada na mente, eu nem digo nada. A gente dividiu muitas coisas já. Então a divisão tem que já vir mais automática mesmo, mais rápida. 27 não é mais par, não dá por 2, dá por 3. 27 dividido por 3 dá 9. 9 dá por 3, que dá 3. E 3 dá para dividir por 3, que dá 1. Cheguei no 1, acabou, paro. E aí eu paro antes de fazer o grupinho e penso, a minha raiz é o quê? Cúbica. O índice é 3, então vou fazer grupinho de 3 em 3. Aquele 2 ali não tem ninguém para fazer grupinho com ele, tá isolado. Então eu vou ficar com 3 ao cubo vezes o 2 que tá sozinho. Se tivesse sobrado alguém mais com 2, você podia multiplicar. Presta atenção, gente, sempre o expoente vai dar igual ao índice da raiz, sempre, tá? Para se cancelar. Vou ficar aqui com raiz cúbica de 3 ao cubo vezes 2, ó. A forma fatorada do 54. Cancelo, quem tem expoente sai da raiz. O 3 sai e o 2 fica. Só que não é raiz de 2, é raiz cúbica de 2. Certo? A, B e C? Ok. Vamos para as próximas. E, F, G e H. E ainda tem a I e a J aqui para fazer. Opa. E. Voltamos para uma raiz quadrada. Raiz quadrada de 128. Pega o 128 e vamos fatorar. 128. Para quem mexe muito com celular, computador, é fácil saber as memórias, gente. Ó, memória. 128 metade, 64. Metade, 32. E aí daqui já é simples também de cabeça. Metade, 16. Metade, 8. Metade, 4. Dividido por 2, que dá 2. Dividido por 2, que dá 1. Cheguei no 1, acabou. E aí aquele momento de fazer grupinhos. É raiz quadrada. Então o grupinho é de 2 em 2. Aqui. Aqui e aqui, ó, fiz 3 grupinhos. Então, eu fiquei com 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes... Ih, não vai caber. 2 ao... Ai, não ficou legal aqui, né? Deixa eu apagar, Não vou colocar ali embaixo. Vou colocar a forma fatorada aqui. Caneta. Forma fatorada vem aqui, ó. 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado, ó, porque por 3 grupinhos, vezes 2. Então, vamos colocar isso dentro da raiz, ó. Raiz de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2. Quem tem expoente igual ao índice, cancela e sai da raiz. Esse aqui cancela e a base sai da raiz. Esse aqui cancela e a base sai da raiz. Esse 2 não tem expoente, não pode ser cancelado. Opa, que coisa igual aqui. Ele continua na raiz. Só que dá para fazer essa multiplicação aqui de fora, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Raiz de 2. Certo? Letra F. Raiz quarta de 243. Eu tô achando que não foi muito bom o espaço que eu deixei para essa. Mas tudo bem. Vou pegar o 243 e vou começar a dividir. Gente, ele não é par, não dá por 2, ele dá por 3. Olha que fácil de ver. 24 dividido por 3 dá 8. E 3 dividido por 3 dá 1. Então, dá 81 essa divisão. Você pode fazer de cabeça. Dá por 3. 81 dividido por 3 dá 27. Fizemos várias vezes isso. 27 dá por 3, que dá 9. Por 3, que dá 3. Por 3, que dá 1. Na hora de juntar, é raiz quarta. Junta de 4 em 4, ó. Só formou um grupinho. 3 elevado a 4
e um 3 que sobrou. Então, vou ficar com raiz quarta, nunca esquece de copiando o índice até o final, de 3 elevado a 4 vezes 3. Esse 3 que tem expoente, está elevado a 4, cancela com a raiz e ele sai. Esse outro 3 não tem expoente, então ele não cancela e ele não sai. Ele fica dentro da raiz quarta. E essa aqui é a forma simplificada da letra F, da raiz quarta de 243. Acho que vai caber sim, gente, porque a letra G e a H são pequenas. A letra G, a gente já fez, acho que em sala mais de uma vez. Raiz quadrada de 18, fatório 18, por 2 que dá 9, por 3 que dá 3, por 3 que dá 1. Quadrado é de 2 em 2. Esse 2 não pode juntar com ninguém, então vamos juntar os 3 aqui, ó. 3 ao quadrado vezes 2. Raiz, pega a forma fatorada e bota para dentro. 3 ao quadrado vezes 2. Quem tem o expoente cancela, com o mesmo índice da raiz, e o 3, que é a base, sai da raiz. Esse 2, como não tinha expoente, ele não cancela, ele continua. Ficamos com 3 raiz de 2. Letra H. Raiz cúbica de 32. Será que dá aqui? Vou fazer aqui. Raiz cúbica de 32. Vamos começar dividindo. Por 2, que dá 16. Por 2, que dá 8. Por 2, que dá 4. Por 2, que dá 2. E por 2, que dá 1. Na hora de juntar, é cúbica. Juntamos de 3 em 3, tá? Esses 3 primeiros 2 formam um grupo. Esse aqui não dá. Copio o grupo primeiro, ó, 2 ao cubo, que é o meu grupinho. Esses 2, lembra da dica que eu dei? Quem sobrou, você pode multiplicar. Então, fica 2 vezes 2, que dá 4. Então, fiquei com raiz cúbica de, pega a forma fatorada do 32. 2 ao cubo vezes 4. Quem tem o expoente igual ao índice pode cancelar essa potência. Operações inversas se cancelam. E o 2 sai da raiz. O 4 se mantém. Só que detalhe, cuidado para não errar. É raiz cúbica, não esqueça. Gente, por favor, não esqueça, senão eu vou ter que tirar ponto por conta dessa bobeirinha. Espero que tenha acertado as 4 dessa página também. Letra I. Nós temos raiz cúbica de 625. 625, gente, é bem fácil de ver que ele é por 5, né? 625, vamos fatorar. Por 5, que vai dar 125. Por 5, que dá 25. Por 5, que dá 5. E por 5, que dá 1. A gente já fez esse em sala também, tá? Aqui, raiz cúbica. Juntamos de 3 em 3. Então, eu fiquei com 5 ao cubo vezes um 5, só que ficou sozinho. Igual a raiz cúbica de 5 ao cubo vezes 5, que é essa forminha aqui, ó, fatorada do 625. Mesma coisa, a gente aprende de tanto fazer e nós fizemos já muito disso, gente. Quem tem o expoente sai, quem não tem fica na raiz. E não esquecemos que é uma raiz cúbica. Essa é a resposta da letra I. E a letra F, a letra J, tá bem junto. A raiz quadrada de 125 tá bem próxima aqui, porque a gente já fatorou do 125 aqui do lado, ó. Daqui para baixo é 125. Por 5 que dá 25, por 5 que dá 5 e por 5 que dá 1. Se é quadrada, juntamos, só que aqui é, no outra era cúbica, aqui é quadrada, aqui é de 2 em 2, ó. 5 ao quadrado vezes esse 5 que sobrou. Raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes 5. Esse 5 que tem expoente, cancela o expoente, ele sai da raiz. O outro 5 não tem expoente, então ele fica. É raiz quadrada mesmo, então eu não preciso pôr o 2 aqui. É a raiz quadrada, a gente já sabe. É bem parecido com o anterior, ó. Só que se você não esquece da raiz, vira a mesma coisa. Raiz cúbica de 5 aqui, raiz quadrada de 5 embaixo. Ok?
Falei pra vocês, gente, vocês precisam pegar bastante essa simplificação, porque vai ter disso na prova bastante também. É rapidinho, vocês viram? É bem rapidinho de fazer, só que vocês precisam ser rápidos na mão, na divisãozinha aí. A 6, nós temos o último tipo que a gente viu, acho que estava no último módulo de radiciação, que é racionalização. O que é racionalizar? Tirar a raiz de baixo. Como que a gente faz? Eu não posso simplesmente apagar, não posso mudar a estrutura do meu número. Então, igual a Pro disse em sala, se eu pegar isso aqui e multiplicar por 1, ele não se mantém igual? 4 dividido por raiz de 7 vezes 1, não vai dar 4 dividido por raiz de 7? Só que a gente vai na mágica matemática. A gente não vai colocar o 1 escrito como 1, daquela maneirinha ali. A gente vai pôr, ó, tá vendo? A raiz que tá aqui embaixo, eu vou copiar ela em cima e embaixo na fração. O que é raiz de 7 dividido... Ó, aqui no cantinho, gente. Raiz de 7 dividido por raiz de 7. Um número dividido por ele mesmo não dá 1. Então, na realidade, eu estou multiplicando por 1. Eu não vou alterar o valor do meu número, por isso que eu posso fazer isso. Se eu multiplicar em cima e embaixo de uma fração pela mesma coisa, ela se mantém uma fração equivalente. E aí, multiplicação de fração. O de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. 4 vezes a raiz de 7, 4 raiz de 7. Raiz de 7 vezes raiz de 7. Ou você pode pôr a raiz de 49, ou você pode pôr a raiz de 7 ao quadrado, tá? E aí fica 4 raiz de 7 sobre... Sempre vai dar para resolver. Se você racionalizou direito, a raiz aqui de baixo sempre vai sumir. Quem é a raiz quadrada de 49? 7. Sempre, ó, objetivo aqui alcançado. Qual que é o objetivo do racionalizar? Tirar a raiz de baixo. Tem raiz aqui no de baixo? Não mais. Era isso que eu queria. Ah, Pro, mas eles representam a mesma coisa? Sim, eles representam exatamente a mesma coisa. Esse número inicial... Deixa eu pegar outra cor de caneta de verde. Esse número inicial aqui e esse que a gente chegou, se a gente colocar na calculadora, vai dar a mesma coisa. Por que a gente faz essa racionalização? Para não ter fração embaixo, ou raiz embaixo. Para a gente conseguir tirar MMC e tudo mais sem raiz, tá? Se a gente seguir esse raciocínio, ó, aqui na letra B, facinho também, ó. Multiplico em cima e embaixo pela mesma coisa. Quem que vai ser essa coisa? A raiz de baixo. Tem que ser exatamente esse número, ó. Raiz de 6 em cima e raiz de 6 embaixo. Aqui era raiz de 7, raiz de 7. Aqui era raiz de 6, raiz de 6. E aí, se der, a gente resolve, ó. Raiz de 3 vezes raiz de 6 vai dar raiz de 18. E embaixo, raiz de 6 vezes raiz de 6, raiz de 36. Eu não vou simplificar, gente, o raiz de 18 de novo, tá? Que a gente já fez ele aqui, ó. Raiz de 18, aqui, ó. 3 raiz de 2, estão vendo? Então, eu vou colocar ele só dessa forma aqui, ó. Raiz de 18 é o 3 raiz de 2. E raiz de 36 dá 6. Se você chegou nisso aqui, você tá certo. Só que, gente, se der para simplificar, simplifica. É como se fosse a fração 3/6, ó. Dá para dividir por 3 em cima e dividir por 3 embaixo. 3 dividido por 3 dá 1. E 6 dividido por 3 dá 2. 1 vezes raiz de 2 é raiz de 2 mesmo. Então, a forma mais simplificada era essa. Se você chegou aqui, você tá certo. Você só não simplificou tudo que dava, tá? Cuidado com o enunciado. Esse enunciado só tá falando racionalize. Então, aqui tá certo. Mas se ele falasse racionalize e simplifique ao máximo, você teria que vir aqui. Espera só um pouquinho, que a Clarinha acordou. Já volto, gente. Gente, vamos lá finalizar, que a Clara acordou agora. O terror vem. Bom, de novo, como explicado em aula, a gente sempre tem que multiplicar em cima e embaixo pela mesma coisa. Só que aqui, quando nós temos uma soma ou uma subtração embaixo, a gente vai ter que multiplicar por raiz de 3 e 2.
por raiz de 3. Só que em vez de mais 2, a gente tem que trocar a operação. Então, vai ser raiz de 3 menos 2, em cima e embaixo, tá? O de cima e de baixo são sempre iguais. E uma dica, eu já dei em sala e vou falar aqui também. Parênteses, tá? Quando for soma ou subtração, vamos colocar parênteses em todo mundo aqui. Bom, aqui. Vou fazer um chuveirinho com o 2, ó. O 2 vai multiplicar o raiz de 3, que vai dar 2 raiz de 3. Copio o sinal de menos, que tem entre eles, e o 2 vai multiplicar o 2. 2 vezes 2, 4. E embaixo, eu falei, se vocês quiserem fazer isso, eu vou fazer isso Se vocês quiserem fazer isso na prova, vocês podem, tá? Eu aconselho você a pegar a conta que tem aqui de baixo, ó. Porque aqui é o de baixo com o de baixo, não é? Então, é raiz de 3 mais 2 vezes raiz de 3 menos 2. Eu aconselho a fazer num canto separado essa conta, ó. Raiz de 3 mais 2 vezes a raiz de 3 menos 2. Gente, eu vou fazer aqui com um chuveirinho esse primeiro e depois eu vou lembrar para vocês dos produtos notáveis que a gente viu, tá? Porque esse aqui é o produto da soma pela diferença. Mas vamos fazer por chuveirinho, porque aí fica visível para vocês uma coisa. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Raiz de 3 vezes o menos 2, menos 2, raiz de 3. Um é letra, outro é número, então não dá para multiplicar dentro. Eu só copio cada um. Já terminei o chuveirinho com raiz de 3, agora eu vou fazer o chuveirinho com 2. Mais 2 vezes raiz de 3, mais 2 raiz de 3. E mais 2 vezes o menos 2, sempre um é positivo, outro é negativo aqui, tá? Mais com menos, menos, 2 vezes 2. 4. Raiz quadrada de 9 a gente pode resolver, dá 3. Aqui, pessoal, menos 2 raiz de 3 mais 2 raiz de 3, eles são exatamente iguais, mas com sinais opostos. Então, eles se cancelam. Eu devo 2, paguei 2, zerou, tá? E o menos 4 que eu copio. E tenho 3 e devo 4, fico devendo 1, ó. Então, é menos 1 aqui embaixo. Deixa eu apagar e fazer de vermelho, porque senão fica feio. Gente, o menos 1 dividido, eu posso aplicar a regrinha de sinal aqui, tá? Ó, porque esse tá sendo dividido por menos 1 e o menos 4 também. Então, ficaria, ó, mais com menos, menos. 2 raiz de 3 dividido por 1, 2 raiz de 3. Agora, o menos 1 com menos 4. Menos com menos, mais 4 dividido por 1, 4. Se você chegasse naquela primeira parte, já estaria feita a racionalização, mas dá para simplificar, dá para arrumar um resultado, tá? Na letra D, mesmo raciocínio. A gente vai multiplicar quase pela mesma coisa. Em vez de raiz de 2 menos 1, em cima e embaixo, igual o outro, é exatamente a mesma coisa, esse aqui tem que ser as mesmas coisas, mas com sinal, com a operação trocada, em vez de menos é mais. Bota parênteses em todo mundo que dá para botar. E vamos fazer o chuveirinho aqui, ó. 5 vezes o raiz de 2, 5 raiz de 2, mais 5 vezes 1, 5. Embaixo, de novo, gente, aquela dica, faz separado. Agora eu vou fazer diferente, tá? Raiz de 2 menos 1 vezes a raiz de 2 mais 1. Você pode fazer como chuveirinho, igual eu fiz aqui na primeira, na letra C, né? Ou você pode usar a propriedade de produto notável que a gente viu. Lembra quando a gente tem uma soma e uma diferença, ou mais ou menos? Produto da soma pela diferença é igual ao quadrado do primeiro. Ah, e quando eles são iguais, tá? Ó, o primeiro é raiz de 2 e o primeiro é raiz de 2. O segundo é 1, o segundo é 1. São os mesmos termos, mas um é menos e outro é mais. A gente pode aplicar o produto notável. É esse... Deixa eu... Vou voltar na anterior, ó. Aqui. Para colocar, ó. A mais B vezes A menos B. Quando a gente tem exatamente os mesmos termos somando e subtraindo, o resultado disso pelo produto notável é o quadrado do primeiro
menos o quadrado do segundo. Então, aqui, ó, o quadrado do primeiro, quem que é o primeiro? O raiz de 2. Então, vai ficar o quadrado dele menos o quadrado do segundo, que é o 1. Raiz de 2 ao quadrado, cancela a potência com raiz de 2, sai. E 1 ao quadrado é o mesmo. E 2 dividido por 1 dá 1. A parte de baixo sempre vai dar um número inteiro, tá, gente? A parte de baixo, sempre. O objetivo é tirar a raiz. E qualquer coisa dividida por 1 é ela mesmo. Então, vai ficar 5 raiz de 2 mais 5 e acaba aqui. Nem sempre dá para dividir, tá? Calhou dos 2 exemplos que eu pus, dá para simplificar. Mas nem sempre vai dar para simplificar. Se você fizesse pelo chuveirinho, você teria um meinho que se cancelaria, igual esse aqui. Cancelou, ó. E aí ficou o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Tá bom? Bom, pessoal, é isso. Eu fiquei de fazer alguns exercícios extras, mas hoje eu não vou conseguir fazer. Então, eu vou finalizar a lista por aqui. E mais tarde eu posto, se der tempo, o vídeo com a correção, tá bom? Beijinhos. Desejo muita sorte. Sorte não, né? Desejo muita concentração para vocês, muita habilidade aí, que vocês façam tudo certinho. E boa prova amanhã. Beijinhos, boa noite, boa tarde, bom dia. Tchau, tchau.